Olá pessoal, bom, de volta aqui com a nossa oficina. Nós estamos concluindo então, depois de ter analisado os dados, feito toda aquela exploração, que eu recomendo que você faça na prática, que você execute o código na prática, que você investigue mais além, que vá nesses links de referências, tanto do PDF não, do notebook, do Colab que eu deixei lá, sobre as referências das bibliotecas, enfim, quanto às referências aí que eu estou deixando aqui, certo? Na pastinha do Drive também você pode encontrar aí vários arquivos interessantes, imagens, os próprios dados em si a serem analisados. Então, investiguem mais a fundo e não fiquem na dúvida, certo? Qualquer dúvida, pergunte, ou então busque saber aí nas comunidades Python aí, tem as pessoas que estão dispostas a ajudar, enfim. Aqui no caso, tem vários links que eu deixei aqui, e um desses links é este, que são mudanças climáticas. Então, o que são mudanças climáticas, né? E tem aqui um artigo da ONU, que é Nações Unidas Brasil, sobre a campanha. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar, mas desde 1800 as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, né, como carvão, petróleo e gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Exemplos de emissões de gases de efeito estufa que estão causando mudanças climáticas incluem dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso da gasolina para dirigir um carro ou carvão para aquecer um prédio, por exemplo. O desmatamento de terras e florestas também podem liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano. Energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e uso da terra estão entre os principais emissores, ou seja, né, criação do gado, a agricultura, enfim, são causadores aí também, né, um dos principais causadores. As concentrações de gases de efeito estufa estão em seus níveis mais altos em 2 milhões de anos. As emissões continuam aumentando. Como resultado, a Terra está agora cerca de 1,1 grau Celsius mais quente do que no final do século XIX. Então faz sentido, né? A nossa análise de dados indicando ali que estava ali um pouquinho mais de 1 grau a mais. Realmente faz sentido. E aqui falando um pouco sobre pensamento crítico e investigativo, é isso. É você analisar dados que você tem com os dados coletados já por cientistas, com evidências, fontes confiáveis, e embasar o seu conhecimento baseado na estatística, na programação, como nós fizemos. Nós vimos que pelos gráficos, apesar de alguns indicarem lá muito além, né, a média ali sempre indicava algo em torno ali e um aumento. A gente analisou ali os dados no modo geral e os dados entre alguns anos, né, entre ali mais ou menos um século,
ou numa faixa de tempo, a gente percebeu que aumentou ali 1 grau, certo? A última década, de 2011 a 2020, foi a mais quente já registrada. Muitas pessoas pensam que mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas, mas o aumento de temperatura é apenas o começo da história. Como a Terra é um sistema onde tudo está conectado, mudanças em uma área podem influenciar mudanças em todas as outras. As consequências das mudanças climáticas agora incluem, entre outras, secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade. As mudanças, as pessoas estão enfrentando as mudanças climáticas de diversas maneiras. Pode afetar nossa saúde, capacidade de cultivar alimentos, habitação, segurança e trabalho. Alguns de nós já são mais vulneráveis aos impactos do clima, como as pessoas que vivem em pequenas nações insulares e outros países em desenvolvimento. Condições de elevação do nível do mar e intrusão da água salgada avançaram ao ponto de comunidades inteiras terem que se mudar, e secas prolongadas estão colocando pessoas em risco de fome, certo? Então, no futuro, o número de refugiados do clima deverá aumentar. É um problema muito sério, que nós já vemos o impacto até mesmo no Brasil, com a tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo, Cada aumento no aquecimento global é importante. Em uma série de relatórios da ONU, milhares de cientistas e analistas de governo concordaram que limitar o aumento da temperatura global a não mais que 1,5 graus nos ajudaria a evitar os piores impactos climáticos e manter um clima habitável, certo? No entanto, com base nos atuais planos climáticos nacionais, o aquecimento global deverá atingir cerca de 3,2 graus Celsius até o final do século. Isso é muita coisa, As emissões que causam as mudanças climáticas vêm de todas as partes do mundo e afetam a todos, mas alguns países produzem muito mais do que outros. Os 100 países menos emissores geram 3% das emissões totais. Os 10 países com as maiores emissões contribuem com 68%. Todos devem tomar medidas climáticas, mas as pessoas e os países que estão criando mais problemas têm uma responsabilidade maior de agir primeiro. Isso é verdade. Enfrentando um grande desafio, mas já conhecemos muitas soluções. Muitas soluções de mudança climática podem oferecer benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que melhoram nossas vidas e protegem o meio ambiente. Também temos acordos globais para orientar o progresso, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris. 3 grandes categorias de ação são: redução das emissões, adaptação aos impactos climáticos e financiamento dos ajustes necessários. Mudar o sistema de energia de combustíveis fósseis para renováveis, como solar ou eólica, reduzirá as emissões que impulsionam as mudanças climáticas, mas temos que começar agora. Enquanto a coalizão crescente de países está se comprometendo com emissões líquidas zero até 2050, cerca de metade dos cortes de emissões devem estar em vigor até 2030.
para manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius. A produção de combustíveis fósseis deve diminuir cerca de 6% ao ano entre 2020 e 2030. A adaptação às consequências climáticas protege as pessoas, casas, empresas, meios de subsistência, infraestrutura e ecossistemas naturais. Abrange os impactos atuais e prováveis no futuro. A adaptação necessária em todos os lugares deve ser priorizada agora para as pessoas mais vulneráveis com menos recursos para lidar com perigos climáticos. A taxa de retorno pode ser alta. Os sistemas de alerta precoce para desastres, por exemplo, salvam vidas e propriedades e podem proporcionar benefícios até 10 vezes maiores que o custo inicial. Podemos pagar a conta agora ou pagar caro no futuro. A ação climática requer investimentos financeiros significativos por parte de governos e empresas, mas a inação climática é muito mais cara. Uma etapa crítica é que um dos países industrializados cumpra seu compromisso de fornecer 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para que possam se adaptar e avançar em direção à economia mais verde. Negociações globais. Então tem aqui o Acordo de Paris, né? E no caso vai ter aqui alguns links, né, para saber mais. E quem quiser aí pode se inteirar nesse artigo que eu estou lendo agora. Aí tem a ciência, né, a neutralidade do carbono, net zero, quais países estão tomando medida, quem são os maiores emissores. A adaptação, enfim. A gente pode saber mais aqui clicando nesses links. Então, aqui tem os ODS, né? Os ODS, que é essa meta que as pessoas querem aí atingir. As pessoas não, né? Os países acordaram, a ONU fez esse acordo para chegar aí nesses 17 objetivos até 2030, ok? Que é aí, né, relacionado não só à sustentabilidade, mas a um todo, né? As pessoas, a paz, enfim, a educação, tudo isso aí por um mundo melhor. Então, teve aqui mais um documento aqui, que é o que está aqui na pasta do Drive, que é cenário climático atual. Então aqui a gente vai se inteirar um pouquinho sobre uma análise detalhada do cenário atual. E vai falar sobre os impactos crescentes, né, por conta da queima de combustíveis fósseis, o aumento da temperatura global, confirmando aqui, né, 1,1 em relação à era pré-industrial, as projeções de aumento entre 1,5 até 2, né, até 2100, as emissões continuarem em ritmo atual. As projeções chegam até isso, extremos climáticos, de onda de calor, secas, inundações, furacões, entre outros eventos climáticos extremos, estão se tornando mais frequentes e intensos. Perdas de vida, danos em infraestruturas e prejuízos econômicos. A elevação do nível do mar, né, derretimento das geleiras e calotes polares contribui para o aumento do nível do mar, ameaçando cidades costeiras e comunidades insulares. A acidificação dos oceanos, a absorção de CO2 pela atmosfera aumenta a acidez do oceano, prejudicando a vida marinha e ecossistemas costeiros. Perda da biodiversidade, né, o aquecimento global, enfim, degradação de habitats, levando à extinção de diversas espécies e perda de biodiversidade.
Para você ter uma ideia, né, a praia está ficando cada vez mais curta. E o lixo, se a gente for comentar aqui sobre o lixo, as sacolinhas no mar, enfim, está prejudicando muito a vida marinha. O cenário climático atual no Brasil, aumento da frequência e intensidade das secas, afeta aí a produção agrícola, o abastecimento de água e a geração de energia. As ondas de calor, causando problemas de saúde, especialmente em grupos mais vulneráveis, como em idosos e crianças. As inundações e deslizamentos de terra provocam danos em infraestrutura, perda de vidas e deslocamentos populacionais. Mudanças no regime de chuva, alterando a disponibilidade da água para diversos setores, como agricultura, indústria e consumo humano. Impacto na biodiversidade, como ameaçando as espécies endêmicas, né? Como o mosquito da dengue, né, por exemplo, e os serviços de ecossistema que elas fornecem. Enfim, no sentido aí geral, o clima atinge a todos, né? Parece que não, mas essas mudanças atingem aí de forma drástica e gradativa. A gente está passando por essas mudanças como um sapo aí cozinhando pouco a pouco, né, na água morna. E as medidas necessárias, quais seriam as medidas necessárias para mitigar as mudanças climáticas? Redução de emissão de gases, né? Utilizando aí fontes renováveis, aumento da eficiência energética e adoção de práticas agrícolas e indústrias mais sustentáveis. Como, por exemplo, a gente pode citar utilizar álcool, né, abastecer com álcool ao invés de abastecer com gasolina. Ao abastecer com álcool, você polui 80% a menos. Ao invés de andar aí de carro, você pode andar de bicicleta, por exemplo, né? Ou de ônibus, ou fazer uma caminhada, enfim, são meios mais sustentáveis. O Uber, né? Enfim, utilizar esses meios de mobilidade urbana podem ajudar aí a não, ao invés de você colocar o seu carro aí nas ruas, você está contribuindo com o meio ambiente. Cooperação internacional, fortalecendo acordos e mecanismos internacionais para combater mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável, que são aqueles acordos que nós já falamos entre os países. São essenciais aí, né? Tanto os países que emitem mais gases aí, quanto os que emitem menos. É uma coletividade, ajudar os menores, né? Para que o todo seja beneficiado. O cenário climático atual exige ações urgentes e coordenadas em todos os níveis da sociedade. Governos, empresas, comunidades, indivíduos têm responsabilidade de trabalhar juntos para reduzir emissões de gases de efeito estufa, adaptar-se aos impactos e mudanças climáticas, construir um futuro mais sustentável para o planeta. Cada ação, por menor que seja, contribui para a luta contra as mudanças climáticas. Adotar hábitos conscientes, reduzir o consumo de energia, optar por produtos sustentáveis, cobrar ações dos governantes e empresas são medidas essenciais para proteger o meio ambiente e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Então, pessoal, o que é importante salientar aqui? Não basta apenas pensar, mas eu sou apenas uma pessoa. Cada pessoa é essencial para o futuro. E lembrando que cada um de nós influenciamos as pessoas. Quando alguém vê você jogando lixo no lixo, a pessoa se inspira em jogar o lixo no lixo. Pode ser que não, mas com frequência alguém pode acabar se inspirando. Seu filho, o seu irmão, a sua irmã, enfim, as pessoas que são ao seu redor. Estimule as pessoas a
serem conscientes como você, certo? Não ditando, não sendo um eco chato, mas sendo uma pessoa assim que realmente diz, olha, a luz ali no quarto tá usando, então apague, vai ali, entende? Vai lá e apaga, a pessoa vai perceber aquilo e vai acabar apagando. A TV que está ligada sem necessidade, as coisas que estão na tomada sem necessidade. Vamos reduzir o consumo, vamos consumir menos, menos é mais. Para que ficar consumindo sempre, trocando sempre de celular? Para que ficar comprando sem parar, comprando coisas que logo vão se perder? Compre uma coisa de qualidade que vai durar vários anos com você, que você possa manter e conservar aquilo, reutilizar, doar as roupas, ou vender, né? Revender ali nos brechós, enfim. Isso são maneiras inteligentes de você não desperdiçar recursos. Quando você produz uma calça jeans, um pedaço de carne, tudo isso emite gases, gasta água na produção. Então, procure saber o quanto você está gastando e quanto isso custa realmente. O quanto que uma coisa que você comprou, o processo industrial que isso levou, e tudo isso é uma coisa que faz sentido para a gente poupar. Ao invés de você comprar ali um livro físico, muitas vezes, procure comprar se adaptar ao PDF. É tão útil, um leitor eletrônico, um e-book, enfim. Leia livros assim digitais, procure digitar mais. Tudo bem, isso pode parecer assim, mas eu não consigo me adaptar. Então recicle mais os livros, compre livros usados nos sebos, enfim, troque livros, crie uma comunidade, enfim. Procure comunidades onde isso pode ser compartilhado para que não seja desperdiçado. São árvores ali que estão sendo gastas. Imagine quantos livros vão para o lixo. Imagine quantas árvores são gastas para imprimir essa quantidade imensa de folhas que nós consumimos. E às vezes em vão. Cadernos físicos que a gente usa e depois que a gente utiliza a gente joga fora. Então vamos pôr a mão na consciência e tentar economizar o máximo e poupar os recursos, utilizar, reutilizar quantas vezes for necessário antes de ir para o lixo, certo? E claro, aqui dando continuidade tem alguns links para se aprofundar no tema, né? Para quem tiver aí uma curiosidade, né? Eu cliquei aqui no link do Observatório do Clima. Quase um quarto do Brasil queimou desde 1985. Então, leiam, busquem ler, busquem se aprofundar. Isso aqui vai falar sobre muita coisa interessante. Então, vamos ficar atentos aí, certo? Substituindo combustíveis fósseis por energia limpa, um futuro sustentável para o planeta. Então, essa alternativa, quais são as alternativas, né, que podem contribuir aí para a diminuição da emissão de gases poluentes, né? Então, aqui a gente vai falar que as energias renováveis são inesgotáveis e altamente amigáveis, né? Então, o que seria isso? O petróleo, ele é um recurso que é esgotável. Um dia ele pode acabar, certo? E isso é uma coisa que as pessoas não estão se atentando, certo? Não estão se atentando que o petróleo é um recurso que pode acabar. Então, qual fonte de energia renovável, né?
as vantagens, né, da substituição por energia limpa. Redução de gases poluentes, né, usar as energias limpas, né, as fontes de energia limpa como solar, eólica, geotérmica, hidrelétrica, não emitem gases de efeito estufa durante a operação, combatendo o aquecimento global e seus impactos devastadores. A melhoria da qualidade do ar, né, diminui aí a poluição e reduz as doenças respiratórias e outros problemas de saúde. A preservação dos recursos naturais finitos, como petróleo e carvão, garantindo a disponibilidade para as próximas gerações, a promoção do desenvolvimento sustentável, né? Então, vamos lá. O consumo e produção. Aí tem aquela questão do consumo e produção responsáveis para minimizar o impacto ambiental. Então, evitar o desperdício, né? Optar por produtos sustentáveis são medidas essenciais para a preservação do planeta. Então, a eficiência energética, utilizar eletrodomésticos com alto índice de eficiência energética, apagar as luzes quando estiverem em uso, adotar hábitos que economizem energia, redução do consumo e reciclagem, né? Que tem, no caso, redução do consumo e desperdício de alimentos, optar por consumo com menor embalagem, separar o lixo reciclável, doar roupas e objetos em bom estado e buscar alternativas para reutilizar materiais. O consumo consciente, optar por produtos de empresas com práticas sustentáveis, valorizar produtos locais e da estação e pesquisar sobre a origem e os impactos dos produtos antes de comprá-los. Ok, conclusão, a gente substituir, né, por energia limpa, adotar aí práticas de consumo, enfim, todo esse esforço a gente está contribuindo aí para o futuro do planeta. E aqui eu tenho um guia completo aqui de reciclagem, né, que a reciclagem é um passo tão importante aí para a preservação do meio ambiente. O que pode e o que não pode reciclar. E daí você vê aqui o manual, né, do que dá para reciclar, que o Brasil recicla muito pouco, né? São cerca de 1.355, 1.355.220 toneladas de lixo produzidas por ano e apenas 1,28% de reciclagem. Então, quanto lixo ainda não está sendo reciclável? Então, imagina isso, a poluição. Então, muitas vezes a gente despacha o lixo e na maioria das vezes vai para os aterros sanitários. Muita gente coloca tudo dentro de um único saco plástico e espera que a empresa de coleta desapareça com ele. Então, não existe fora, tá, gente? A gente joga no lixo, mas se a gente pegar lá o plástico, junto com comida, junto com tudo, e jogar lá na sacola, ele vai ser enterrado ali de qualquer jeito. Ninguém vai ficar separando isso daí, tá? A indústria de reciclagem, ela vai separar, você tem que separar antes. Então, para que esse lixo seja reciclado. Então, a primeira coisa para saber separar o lixo corretamente, entender a diferença entre resíduo e rejeito. Resíduo é todo material que pode ser reaproveitado. Quem acha que lixo é só lixo está enganado, pois materiais como garrafas PET, latas, garrafas de leite são matérias-primas que podem virar outros objetos. Um exemplo básico aí é a caixinha de leite, né? A caixinha de leite, ela pode virar aí telhas, né? Aquelas telhas Eternit. Tem muitas telhas aí feitas daquele material, certo? É apenas um exemplo. Rejeito é o que não tem mesmo outra solução: papel higiênico, absorvente,
restos de comida temperada, enfim, etc, né? Tudo que não dá para ser reaproveitado de jeito nenhum é rejeito. Quais são os lixos domiciliares? É importante saber o que é lixo orgânico e inorgânico. Diferenciar os tipos de lixo domiciliares ajuda muito na hora de separar e dar destinação certa para cada um deles. Passo a passo de como separar o lixo doméstico. Fica mais fácil separar os tipos de lixo que organizamos melhor nos coletores que mantemos em casa, em cada cômodo da casa. No banheiro tem uma lixeira para o rejeito, ou seja, aquele que fica ao lado do vaso sanitário. Você pode colocar no saco plástico nela e facilitar a coleta. Mas se quiser mesmo ser sustentável e contribuir ao meio ambiente, substitui o plástico por jornais velhos para embalar esse lixo do banheiro quando recolhê-lo. É uma dica aqui que eu dou para aqueles que têm, né, que tem certeza ali do sistema de água, né, de esgoto, enfim, quem tem sistema de esgoto pode, né, no caso daqueles que têm certeza, né, do seu vaso sanitário, que ele não vai entupir, não utilizar tanto papel, jogar o seu rejeito ali, né, no caso apenas o papel higiênico, no vaso sanitário da descarga. Por quê? Se não for muito papel, ele não vai entupir, dependendo do lixo. Então, na sua casa, você pode fazer esse teste, né? Eu recomendo, né, que você teste ali com uma pequena quantidade de papel. Para quê? Para verificar realmente se não vai entupir, né? Porque o papel ele vai se dissolver e esse esgoto depois ele será tratado, evitando aí uma grande quantidade de papel que você vai estar jogando na natureza, porque esse papel ele vai se decompor muito mais rápido na água do que ele levaria ali no solo, certo? Mas o papel ele também tem uma vida ali não tão grande, né? Então ali é uma dica, mas você pode seguir a dica aqui do guia também. As garrafas de shampoo, creme, condicionador, as caixinhas de papelão e do sabonete e todas as outras embalagens devem ir para a lata de lixo reciclável, ou seja, tudo isso você vai reciclar, né? Agora, Gillette, essas coisas não são recicláveis, ok, pessoal? Importante dizer isso. Na cozinha e na área de serviço, vale ter 2 ou 3 cestinhos de lixo, um para cada lixo, um para colocar o lixo seco, o outro as embalagens, outro para o lixo orgânico, casca de alimento e frutas, e outro para colocar os rejeitos, guardanapos usados. O lixo orgânico da cozinha pode ser transformado em adubo orgânico e utilizado na agricultura. Para isso acontecer, é necessário fazer um processo de compostagem, que é uma espécie de reciclagem do lixo orgânico, né? Há 2 tipos de compostagem: a tradicional, feita apenas com a decomposição do material orgânico, e a vermicompostagem, feita com minhocas. Então, ali, né, existem hortas aí comunitárias, onde você pode ali doar, né, esse seu lixo orgânico, dependendo da situação. Converse aí na sua comunidade para saber sobre isso. Às vezes um vizinho que tem um quintal aí e tem uma horta, ou você mesmo, se você tiver um quintal e gosta de plantar, né, seria interessante, né, você fazer essa compostagem. É algo que vai contribuir aí, você vai parar de gastar dinheiro com adubo, vai dar muito mais saúde para suas plantas e elas vão ser, né, ali ainda um alimento livre de agrotóxico, que é bom para sua saúde. No quarto ou no escritório, tem gente que gosta de ter uma lixeira sempre à mão. No quarto ou no escritório, normalmente esses containers de lixo seco e pequeno, papéis e pequenas embalagens plásticas. Então, o lixo no apartamento não tem mistério. A única diferença é que normalmente no apartamento há menos espaço para os contêineres de lixo, então concentre nas lixeiras em um cômodo só.
Aí uma lixeira para o lixo orgânico, né? Outra para o lixo considerado rejeito e uma para lixo seco, né? Reciclado. O lixo seco, vidros, papéis, metais, plástico não devem conter restos de comida, portanto remova toda a sujeira antes de separar os materiais, muito importante. Não vai pegar lá, né, a caixinha de leite, por exemplo, e jogar lá ela sem passar uma água nela, né? Passe ali uma água, um pouquinho de detergente ali, chacoalha e joga a água fora, que já vai dar uma boa limpada, né, naquele material, que vai ficar ali vários dias ali, né? Porque imagina ali o mau cheiro que aquilo não vai dar, né? O que pode dificultar aí o processo de separação. Como separar o lixo para reciclagem? Confira o que pode e o que não pode, né? Então, não basta só jogar lá, né? Então, a gente vai reduzir nosso impacto consumo usando a reciclagem, diminuindo matéria-prima retirada da natureza e ainda ajuda a economizar água e energia. Muito importante. Sobre como podemos separar o lixo para reciclagem, temos sugestão: destine uma lixeira especialmente para o descarte dos recicláveis, como já foi dito anteriormente, né? Ok. Na hora de descartar, desmonte as embalagens para otimizar o espaço, lave os recipientes antes de descartá-los para não atrair insetos e ratos, né? Muito importante aí para não ter nem um susto aí na hora de separar o lixo. Qual o nome do processo utilizado para separar o lixo, né? Aí vai ter mais detalhes aqui. Enfim. E daí o que pode ser reciclado? Latas, embalagens de comida. São alguns exemplos. Papel e papelão. Embalagens plásticas de produtos de limpeza e de higiene. O que não pode ser reciclado? Bom, de forma geral, latas de aerosol já é uma dica aí para você refletir se é necessário consumir esse tipo de produto, né? Comprar ali a lata de aerosol, por que não uma embalagem que pode ser reciclada? Pense nisso. Inseticida, né? Por que não usar um inseticida natural? Tem várias receitas aí na internet que pode ser interessante. Por quê? Porque é um material que está intoxicado, né? Papel parafinado ou engordurado, então não são reaproveitáveis. É uma dica aí. Buscar não utilizar esses papéis, buscar uma outra forma, né? Celofane, embalagens a vácuo. Essa é uma novidade também, né, pra mim, porque eu acreditava que podia, mas enfim. Fraldas descartáveis, óbvio, né, que não tem como descartar, uma opção aí para as mulheres aí, mamães. Reflitam se não é o caso de usar fraldas de pano, consultem isso daí, né? Pensem aí em quantas fraldas estão indo para o lixo, que estão poluindo cada vez mais o nosso mundo. Será que nosso mundo vai respirar com tanto plástico assim? Vai chegar um momento em que não será mais possível. O futuro começa com a gente. Espelhos e lâmpadas não podem ser reciclados. Então, é aí mais um elemento que não pode ser reciclado. E vamos refletir aí, utilizar menos, né? Menos espelhos, conservar os nossos espelhos, conservar aí nossas lâmpadas, buscar lâmpadas que tenham uma vida útil maior. Para quê? Para evitar esse descarte antes do tempo. Qual a melhor forma de armazenar o lixo? Então, vai ter a dica aqui. Enfim. Com mais detalhes, gente. Com mais detalhes, a gente tem que... Vai estar aqui, né? Como reciclar o vidro. Então, vocês podem olhar esse artigo, certo?
para ter mais detalhes. Então, você pode também usar, né, usar criatividade aí e criar muitas coisas diferentes para você, que você pode reaproveitar aí. Aqui uma ideia, né, reciclar a garrafa para usar como um vaso de planta. Enfim, entre outras, né? Então aqui tá mais completo, vocês podem ver aqui esse artigo por completo. Eu abordei bastante, né? Fui a fundo nele. Mas o principal é isso mesmo, pessoal. Então, pensamento crítico, eu gostaria de citar aqui, né? É a gente investigar a fundo, ir nas causas realmente. Buscar conhecer mais e mais formas e maneiras de solucionar um problema, investigar a fundo qual seria a causa desse problema. Nesse caso, é a ação do homem, né? A ação do homem que está prejudicando aí em grande parte a produção não, né? Prejudicando aí a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Há também aí o grande problema, né, das pessoas agirem. No caso, outra coisa também é reduzir aí o consumo de carne vermelha, por conta que o boi ele emite muito gás, muito dióxido de carbono também, emite ali gás metano, enfim, polui o ar, a criação, e além de desmatar, né, para poder fazer pastos para o boi pastar ali, né. Então, vamos consumir menos carne vermelha, né. Vamos buscar outras opções mais sustentáveis, né. Fazer ali um dia off de carne vermelha, um dia, pelo menos ali para pessoas que gostam muito de carne vermelha, diminui um pouco. Você não precisa parar de comer carne, mas diminui um pouco. E para aqueles que já pensam sobre parar de comer carne, busquem aí opções, né? O veganismo aí, que é uma opção muito interessante, que está muito em alta no momento. Eu já sou vegetariana, né? Ovo-lacto-vegetariana, na verdade. Então eu evito aí consumir também coisas que exigem muito, né? Aí materiais que tem muita embalagem, o consumo excessivo. Existe aí a prática também do minimalismo para quem se adaptar. Não precisa ser ao extremo, mas só o fato de você manter, né, um consumo aí adequado. Para que comprar tanto sapato? Para que comprar tanta roupa? Para que gastar tanto com coisas que logo vão ser descartadas e talvez a embalagem nem seja reaproveitada? Reflita sobre isso. Por exemplo, para que usar os aerosóis? Para quê? Por que não usar um desodorante que seja uma embalagem reciclável, de plástico reciclável? As informações estão contidas na embalagem. Outra prática é usar sacolas, né? As eco-sacolas aí, que são as eco-bags, né? Que são aí recurso muito interessante. Mas como que eu vou descartar, por exemplo, o lixo da cozinha? Eu tive pesquisando ultimamente. E uma coisa interessante é aqueles saquinhos de pão, né? Aqui, vamos colocar aqui sacos de pão, por exemplo. O saquinho de pão lá, que você compra o seu pãozinho na padaria, ele é uma opção para você jogar o seu lixo. Caixas de papelão, né? Caixas de papelão para descartar o reciclável. E você encontra ali facilmente aí nos supermercados uma caixa de papelão
que eles ali perto dos caixas, geralmente nos atacados, às vezes no seu próprio condomínio, das pessoas que mudam e descartam as caixas, ou das coisas que você compra mesmo. Então fica aí a dica para quem quiser aí. No caso das mulheres que usam absorvente, hoje em dia tem opções mais sustentáveis, como coletores para quem se adaptar, enfim, opções mais sustentáveis. Pesquisem opções sustentáveis e se adaptem, porque o futuro está aí, né? Já é hoje e não existe fora, só existe o nosso planeta. Lá fora é apenas o quintal, ok? Então vamos refletir, vamos ser mais conscientes. Então essa foi a nossa oficina. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aí alguma coisa útil para a vida de vocês e levem aí esse aprendizado para a vida de vocês, ok? Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de opinar e deixar a opinião de vocês lá nos formulários Google, ok? Que está lá no nosso notebook de análise de dados, lá na última linha a gente tem lá onde deixar a opinião. Você clica nesse link e vai estar aqui você deixar o seu nome, enfim, seu e-mail, o que você achou da oficina e se você é um estudante de tecnologia, estudante de outras áreas ou outro, ok? E está aí. Muito obrigada, pessoal, e continue estudando os links aqui, as biografias, né? Aqui do nosso arquivo, desse arquivo aqui. Não esqueçam de olhar, tem muita coisa interessante, muitos cursos interessantes, a documentação do Python é bem interessante mesmo, cursos gratuitos, então continue explorando e vamos analisar dados cada vez mais e aprender a aplicar isso no nosso dia a dia. Muito obrigada.